Voltamos ao grande expediente. Discussão e votação as proposições avulsas. Aqui. Vereador Sávio Zé. Vereador Sávio Zé, não vai discussão. Brenda Santonioni. Discussão e votação as proposições avulsas. Você vai discutir? Seu nome. Sua vez. Obrigado. Novamente, boa noite, meus queridos amigos que estão em casa, nos ouvindo. Eu fiz a indicação, junto com meu amigo, que também vai falar, o vereador Raimundo da Silva Guimarães. Na verdade, foi ele que fez, junto comigo, esse parceiro, que não delimitou a cidade, né, vereador? Não delimitou a cidade em setores, quer para todo mundo, quer ajudar. O bairro Nova Viçosa te agradece, tá? Suas idas lá, tudo que você já fez por nós, Nova Viçosa e Poços, fico muito feliz. Então, é uma massa asfáltica para a rua Rafael Silva Araújo. Ela tem alguns cadeirantes, com as pessoas com mobilidade reduzida, nós precisamos disso. Tenho certeza que o prefeito vai colocar em seu orçamento, mas para isso eu peço a aprovação de vocês aqui na casa. Eu também solicitei, foi um pedido feito através do presidente da UMAN, o João Miluca, que o executivo coloque uma placa ou pinte lá no posto de saúde da bairro Cidade Nova. Isso já foi uma lei, há uns anos atrás, que denominou aquela unidade como posto de saúde São José Vicente Teixeira. Então, só que a gente precisa dessa identificação. Então, eu peço ao executivo que faça, simples. Eu sei que também vai colocar na sua organização, para que faça uma homenagem, né, a esse senhor, que a comunidade gosta bastante. Agora, ontem eu estive junto com a Defesa Civil, na rua Goiás, do bairro Sagrada Família. Na verdade, está morando um amigo meu lá, mando um abraço para ele, sou Raimundo, que devido a doenças teve uma das pernas amputadas, mas ainda continua com seu vigor, com a sua alegria de viver, fazendo fisioterapia. E quem já passou lá, imagino que o vereador Montanha, o Helder Cherim, já deve ter passado lá, talvez até fez essa reivindicação aqui. É difícil de subir aquele morro, hein? É só em 4x4, talvez, né, o vereador? Chuva é difícil. Rua Goiás. Então, nós solicitamos ao executivo que, pelo menos, com essa emulsão asfáltica que nós temos, faça a parte mais inclinada, isto, que já ajuda, e na parte de cima tem um pedaço menor do que este salão aqui, que ainda precisa de calçamento. É muito menor do que esse salão e a gente precisa, talvez, com os bloquetes sendo produzidos lá no presídio de Viçosa, que hoje tiver, não se me engano, o vereador Totti falou que a produção vai aumentar no ano que vem. Parte? Claro. Senhora vereadora, com relação a essa rua que Vossa Excelência está fazendo a indicação, realmente tem que ser refeita, sim, porque eu já fiz essa cobrança tem mais de 2 anos, voltei a repetir esse pedido. Realmente é um pedaço pequeno que teria que ser asfaltado, né? Porque para locomover esse senhor de sua casa é muito difícil. O carro realmente, em tempo de seco normal, não sobe. É impossível de subir, né? É com muita dificuldade. E para trazer esse senhor até para baixo da casa dele, fica muito inviável, né? Pelas condições que o senhor se encontra, e nem sempre tem pessoas para poder ajudar a carregá-lo. Sim. Ok? Muito obrigado pela parte. De nada. O senhor vai falar, senhor Montanha? Senhor vereador Montanha. Só fazer uma colocação, Vossa Excelência. Pode ser feito com asfalto frio lá em cima, então, vereador Cherim. Porque a gente pode fazer com asfalto frio. Isso aí o Dornelis consegue atendê-los. Ótimo, nós vamos ver isso então. Então, e parte dela, nós vamos precisar, eu não coloquei aqui, mas nós vamos precisar fazer a rede de captação da água de chuva. O senhor Helder Evangelista, o senhor vereador Montanha, gostaria que eu retirasse e a gente refaz, já pedindo tudo de uma vez?
Ou não? Vamos deixar como está. Vereadora, com a colocação do o Raimundo até pode falar melhor, vereador. Vossa Excelência tem o conhecimento acima do nosso aí. Uma vez que é feita essa só recapagem com asfalto frio, de imediato não precisa estar fazendo a rede não é isso? Porque vai estar fazendo uma parte. Só pode fazer a colocação? Então tá bom. Então a gente fica esse pedido, os moradores dali e da cidade e do bairro vão agradecer. Lembrando, gente, que se tem uma benfeitoria no seu bairro e ela é numa rua, é para todo mundo, mesmo que você não more lá. A gente tem que ficar feliz com cada melhoria no nosso bairro. Obrigada, gente. Vereador Paulo Sérgio Totti. Senhor presidente, eu vim aqui, né, pedir aprovações das indicações, mas primeiro eu quero que ponha aquela foto da rua Professora Maria Lucas para mim, por favor. Então, gente, essa rua aí é a Professora Maria Lucas que dá ali próximo ao João Ross. Para essa rua, essa indicação número 319, Jaqueline, ela ficou errada aqui, que eu peço pavimentação asfáltica para essa rua e para Pio Poleto. Pode passar a outra agora, fazendo favor. A outra, essa daí também é a Professora Maria Lucas, final dela. Não, volta para mim. Isso. Essa daí é a Pio Poleto, onde eu até indiquei que o meu irmão mora em uma dessas casas aí, pedi a limpeza dessa rua aí, porque no final dela, eu acho que tem uma outra foto que mostra isso. Esse mato, meu irmão mora perto desse carro preto aí, aonde tem muito mato. Aonde, vice-presidente Cheirinho, eu já fiz várias indicações aqui, em muitas ruas do nosso bairro e de outros também, pedindo limpeza por causa de mata, onde o Rodrigo Bicalho, né, o nosso diretor daqui, Rodrigo, peça ao SAAI que tome providência nessa rua e faça a limpeza. Então, Érica, eu peço que, Jaqueline, eu peço que faça a correção dessa indicação 319 para mim, porque ela ficou errada aqui nos pedidos, por gentileza. Senhor presidente, a indicação 316 do Trevo, José Lustosa, você põe a foto para mim, fazendo favor? Isso, José Lustosa, isso. Esse trevo aí, gente, é ali próximo ao Recanto das Águas, aonde alguns moradores de Silvestre têm me procurado, né, para poder pedir para fazer um canteiro central, no meio ali onde que eu estou, mais ou menos, obrigando os carros, pegar o sentido deles correto ali, porque ali, quem sai dali não pode ir sentido a Novo Silvestre, Teixeiras. Então, aí já tem essa placa no poste, né, que já indica que é para fazer, para tomar o devido caminho correto. Então, o Marquinho, que trabalha na CEMIG, me procurou e falou de um acidente que quase aconteceu ali e pediu que fizesse um canteiro ali, Montanha. Um canteiro simples. Um canteiro simples ali, ele me pediu que eu fizesse esse pedido desse canteiro simples ali, no meio ali, de uma forma que, se um dia precisar entrar, que vai entrar ali, está vindo de Teixeiras. Então, não vai ter problema nenhum de carro sair em direção ao centro dali, daquele local ali, saindo do Recanto para ir para o centro da cidade, de Viçosa. E a outra indicação 317 é da rua João Alves Moreira. A outra, por favor. Eu peço votação para vocês, essa indicação, que a obra tome providência desse calçamento. Não está a foto aí, não. Vai, mais uma. Para nessa daí, por favor. Essa rua aí é o final da... Essa é a João Alves, indicação 318. Ali, Brenda, é aquela linha férrea que tem ali, quase no meio do bairro de Silvestre, onde você sai na cachoeira. Né? Eu fiz essa indicação porque ali tem moradores,
amigo da gente que para o Sérgio, e pede calçamento para aquele local ali. Então, nessa rua ali, ó, você vai sair no pontilhão de Silvestre, aquele pontilhão baixo lá, onde, né, o Sérgio pediu um corrimão para lá pouco tempo. Então, que calce essa rua para gente. E ficou faltando agora 317 a João Alves, que é, se a foto não tiver aí, que é ali no, isso, não, João Alves Moreira que está escrito. Que teve um botafora ali, ô Montanha, e esse botafora estragou bastante o calçamento. É onde vai ser construída a escola de tempo integral do Novo Silvestre, ali na CBDA. Então, eu estou pedindo para refazer o calçamento total ali, porque aquele botafora, ele estragou simplesmente a rua. Então, eu peço a todos a aprovação dessas indicações aí, e muito boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Helder. Não vai discutir as proposições avulsas. Vereador Helder. Com a palavra, o vereador Arlindo. Arlindo também. Boa noite. Hoje eu venho aqui para que nós possamos discutir, né, e pedir o apoio dos senhores e da senhora, 4 indicações que eu trago. A indicação número 321, eu solicito ao nosso prefeito que interceda ao órgão competente para que providencie a limpeza na frente do lote localizado na Rua dos Passos, entre os números 232 e 250. Essa solicitação eu estou fazendo devido ao acúmulo de lixo, entulhos e mato que se encontra, onde que simplesmente o pedestre ele não consegue passar pelo passeio mais, além da proliferação de animais, e ali nós temos muitos comércios alimentícios. E as informações que eu obtive lá, conversando com os moradores, é que o problema ele já persiste há mais de um ano. A outra indicação, a de número 322, nós solicitamos mais patrulhamento na Travessa São Pedro e nas ruas próximas, no bairro Bom Jesus. Eu estou fazendo essa indicação aproveitando, né, a presença do tenente-coronel Wallace Brandão, da 10ª Companhia da Polícia Militar, que esteve aqui presente na última reunião e mostrou as dificuldades apresentadas, enfrentadas pela PM, mas principalmente o amor deles pela profissão e mostrando toda a dedicação, o empenho da corporação. E como nós somos solicitados pelos moradores, nós temos que vir e repassar essas indicações ao Executivo, que repasse à Polícia Militar, que é exatamente a falta de segurança no bairro Bom Jesus, onde nós solicitamos mais patrulhamento. Na indicação 327, estou solicitando ao órgão competente que faça reforma no pátio da Escola Municipal Coronel Antônio da Silva Bernardes. É uma indicação minha, também do vereador Sávio, do vereador Helder, todos nós da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, onde nós estamos, onde foi nos pedidos na última reunião que agendássemos uma visita ao CASB para que pudéssemos discutir os problemas enfrentados pela escola. Nós ainda não conseguimos agendar essa reunião entre nós aqui para que pudéssemos fazer essa visita, mas já para ir adiantando os trabalhos, nós já estamos solicitando essa questão dessa reforma do pátio, onde, no momento, ele não tem nem condições para práticas esportivas, inclusive já teve algumas lesões a alguns alunos, foi, inclusive, relatada na reunião passada. E na última indicação, qual estou fazendo, que é a indicação 323, estou solicitando que providencie o patrulhamento
e, posteriormente, o calçamento na rua Geraldo Frontini, no bairro Floresta, onde é uma rua hoje que tem muitos pedestres utilizando, veículos, porque é uma rua que está servindo de atalho para chegar ao bairro Valvaçu, e, infelizmente, hoje ela não possui nem calçamento ainda. E hoje eu estou aqui, venho aqui pedir o voto dos senhores, da senhora, e realmente espero contar que são indicações que têm como objetivo desenvolver e melhorar as condições de vida da nossa população. Obrigado. Antes de convidar o professor Edelmino para a fala, eu gostaria de dizer para os colegas, nós temos que fazer 2 extraordinárias para votar subvenções sociais. Então, vamos acelerar um pouco, senão vai ficar meio tarde. Professor Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu retorno a essa tribuna para pedir a aprovação de algumas proposições avulsas. A primeira é uma indicação que eu faço ao Executivo, que interceda junto ao órgão competente. No caso, o SAAI, eu solicito aqui, até aproveitando a presença do diretor-presidente, Rodrigo Bicalho, que faça a revisão de todos os caminhões do SAAI, principalmente o veículo de placa OLS 1996, modelo Ford 1717. Esse caminhão foi o caminhão que se envolveu num acidente, inclusive chegou a machucar um servidor, a perna em 2 locais. Então, para evitar novos acidentes, eu estou solicitando, então, essa revisão em todos os caminhões do SAAI. Também faço, da mesma forma, uma solicitação de revisão dos veículos abaixo listados. Ônibus que faz o trajeto de Viçosa a Belo Horizonte. Ônibus que faz o trajeto Viçosa a Muriaé. Ambulâncias que atendem a Secretaria de Saúde do município. E caminhões que atendem a Secretaria de Obras do município. Então, da mesma forma, revisão de todos esses veículos. Uma outra indicação ainda, aí, caro colega Wallace Calderano, presidente aqui da Comissão de Educação dessa casa, eu estou solicitando aqui que seja colocado o monitor para o ônibus escolar que transporta os cadeirantes. Hoje nós estamos com o motorista e ele revezando nessas 2 funções, auxiliando em colocar as crianças para dentro do ônibus, muitas das vezes contando com a ajuda de um pai. Então, para que o Executivo faça, de maneira legítima a sua função, eu faço essa indicação. Estou fazendo ainda um requerimento, o requerimento 024/2017, solicitando, senhor presidente dessa casa, demais colegas vereadores, uma audiência pública para discutir a Lei Candir. A Lei Candir, não sei se os nobres colegas sabem, mas ela foi redigida há 20 anos atrás, e ela envolve exatamente um repasse de ICMS em relação à exportação para os estados, esse repasse vindo da União, que ele não aconteceu na sua forma completa. Então, isso gerou uma dívida da União com o Estado de Minas Gerais no valor de 135 bilhões de reais. Sendo, o Raimundo Guimarães, que Minas Gerais deve para a União em torno de 87 bilhões de reais. Então, vereador Geraldão, Minas Gerais tem a receber 33 bilhões para ser dividido entre os municípios do Estado. Para Viçosa, com base aqui no relatório do Fórum Regional do Caparaó, Viçosa tem a receber 45 milhões de reais. E, claro, as cidades também circunvizinhas. Então, dessa forma, eu solicito uma audiência pública para acontecer no dia 31 de agosto, uma quinta-feira, horário ainda a ser marcado, para convidar
as cidades circunvizinhas para convidar a Comissão Especial da Assembleia Legislativa, que é uma comissão multipartidária, para discutir a Lei Candir e, consequentemente, a maneira com que esses repasses vão acontecer para Viçosa e região. Eu acredito que, claro, não vai acontecer tudo de uma vez. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal determinou que em 12 meses seja organizada uma lei para ver de que forma a União ela vai fazer esses repasses para os estados e, consequentemente, para os municípios. Mais adiante, volto a reforçar essa audiência pública. Então, audiência pública importantíssima para o município de Viçosa e cidades circunvizinhas. E, para fechar essa sequência aí de proposições avulsas, eu estou fazendo aqui uma representação, conforme já foi lido aqui no início dos trabalhos, para o Tribunal de Contas, solicitando que o Tribunal de Contas envie para essa Casa Legislativa a real situação do município em relação à receita corrente líquida do município, para que a gente tenha, só para finalizar, senhor presidente, mais certeza, né, da real saúde financeira do município e de que forma a gente vai votar esse projeto de reajuste salarial do servidor proposto pelo Executivo na casa de simplesmente 3%. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, senhor. Eu gostaria de pedir a permissão para retirar do plenário, que eu decidi em casa tratar de um assunto. Permissão em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Pois não, senhor Raimundo, fica à vontade. Inclusive, o vereador Joaquim Tristão também teve que sair por problema de saúde na família e o Edenilson por motivos pessoais. Falando para os colegas. Proposições em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Vamos agora para a discussão e votação dos seguintes projetos. Presidente, só uma questão de ordem, que a gente tinha ficado de discutir o projeto, se ia entrar em pauta ou não, agora, não foi isso? Antes de começar a votar os projetos? Intervalo, mas ninguém se manifestou. Ninguém discutiu depois. Foi no intervalo. A gente já viu de que forma que ia ser feito aqui. Senhor presidente. É que eu tinha entendido no segundo expediente. Que a gente tinha... O presidente da Comissão de Trânsito deve explanar melhor isso para o senhor. Nobre vereador, nós íamos estar chegando ao posicionamento ali na hora do intervalo e não foi feito. Desculpa da minha falta. Senhor vereador, não tem desculpa nenhuma. Só que colocando, senhor presidente, que o regimento interno dessa casa está sendo descumprido. Então, se não conversamos no cafezinho, nós temos tempo para resolver isso agora. Acabou o prazo. Tem que vir para o plenário. Vereador, posso dar uma opinião? Claro. Sugiro que o presidente da Comissão de Trânsito entre em contato amanhã com o pessoal do IPLAN, solicite esse projeto que seja devolvido à casa essa semana e na semana que vem nós podemos já discutir e colocá-lo em aprovação em reunião extraordinária. Pois não. Me dou por contemplado na fala do vice-presidente, vereador Helder Evangelista, caso essa seja um posicionamento institucional da mesa diretora ou uma opinião do colega enquanto vereador. Sendo, né, a emanação da mesa diretora, o posicionamento da mesa diretora, eu me sinto contemplado, embora a gente tenha levantado, sim, um assunto durante o café, não chegou-se a um denominador, mas chegamos a conversar sobre e, inclusive, dizer que está havendo um vício no trâmite, isso que o Executivo não poderia, né, ter assumido aí a deliberação para outras repartições da Prefeitura. Sendo institucional o posicionamento, acredito eu que para a semana que vem, né, colocarmos em leitura e já colocarmos... Podemos fazer isso até na segunda, faz extraordinário, faz tudo na segunda. Mudamos o horário, a reunião segunda é 11h30. Fazemos isso segunda.
Secretário, faz favor de só de fazer a leitura do projeto. Projeto de resolução número 7 de 2017, única votação, vereadores Brenda da Silva Santonioni e Geraldo Luiz Andrade, institui, denomina e regulamenta o Programa Cultural Marcelo Andrade e dá outras providências. Projeto em discussão. Brenda Santonioni. Vereadores, nós lemos recentemente esse projeto, né, teve leitura aqui semana passada, e no apoio, já era minha ideia, depois que eu fui eleita, de transformar esse espaço nobre aqui num espaço para os artistas da cidade. E quando a gente propôs aos moldes do espaço do Gustavo Capanema, da Assembleia Legislativa, também ofereceu espaço para os artistas, artesãos, para os atores, para as atrizes, fazer suas manifestações artísticas aqui. Eu tive a grata honra de contar com a ajuda do vereador Geraldo Luiz, como eu já falei, entende muito de cultura, vive a cultura na pele, é um artista, é um cantor, como que chama? Os bauretes, e sexta-feira no Galpão. E nós aproveitamos a retirada para poder melhorar o projeto e contamos com a triste notícia do falecimento do nosso amigo particular, amigo de outros aqui também, Marcelo Andrade, um grande expoente da cultura mineira, que revolucionou a Secretaria de Cultura de Viçosa quando da criação do Centro Experimental de Artes e da parceria com o projeto TIM Arte e Educação e dezenas de outras coisas que ele fez pela cultura do país, emanando daqui de Viçosa. Então eu peço aos senhores que votem favorável, lembrando que muitos artistas da nossa cidade, da nossa zona rural, não têm onde expor o seu material, o seu trabalho, a sua produção e, consequentemente, aqui não vai ser o lugar disso, mas pós a exposição, fazer suas vendas. Então a gente precisa abrir esse ponto nobre. O vereador, o presidente da casa, o vereador Carlitos Alves, já deixou a casa mais próxima da população. Quando reduziu ali aquelas faixas, a gente sabe da segurança que tem que ter, que nós precisamos de ter. E agora, com essa vinda dos artistas usando, durante uma semana, as regras são ótimas, são claras, são fáceis, não são burocráticas. Com a vinda, durante uma semana, desses artistas, que vão poder, assim que aprovados, começar a se inscrever para que no segundo semestre, a partir da segunda quinzena de agosto, já comecem a expor aqui. Lembrando que o orçamento para isso virá da Escola do Legislativo e lembrando que será muito pequeno o gasto para para adequar aquela área para receber essas exposições e lembrando que o investimento na cultura, o investimento na arte, na educação e na possibilidade de colocar perto das pessoas essas artes, evita tanta gente se drogando, evita tanta depressão, evita tanto desemprego. Então a gente precisa, nesse gesto pequeno aqui desta casa, mas com certeza histórico, transformar os locais públicos, que são mantidos com dinheiro nosso, que somos cidadãos e também de quem está em casa nos ouvindo. E a homenagem ao Marcelo Andrade, acho que é mais do que justa, imagino vocês concordem comigo com isso. Apesar de termos na cidade tantos outros expoentes também que merecem outras homenagens. E fica assim, antes de terminar o meu tempo, eu peço a vocês que aprovem essa indicação, não sei se o Geraldo Luiz vai fazer a sua manifestação também, que ele gosta de fazer e deve fazer. E para essa casa, essa legislatura, nós 15 vereadores, entremos para a história, que abrimos o saguão desse endereço nobre, calçadão, Praça Silviano Brandão, número 5, para a arte, independente de quem a faça. Nós estamos aqui para julgar as artes, estamos aqui para propor um espaço para elas. É só isso, muito obrigada.
Projeto em discussão. Geraldão. Senhor presidente, colegas, público aqui presente, o vereador Sérgio disse que Brenda falou tudo, que eu não precisava fazer uso da palavra, brincando. De fato, a vereadora Brenda falou tudo. Estamos aqui com essa iniciativa, diga-se de passagem, democrática, após um sobrestamento, amadurecimento do texto, novas perspectivas do projeto e um infeliz fato no meio desse caminho que acaba virando a bandeira principal. Estamos aqui, enquanto poder público, legislativo, um órgão pouco executivo, tendo a oportunidade de proporcionar aos cidadãos viçosenses, aos visitantes, um primeiro espaço público para a fruição das artes. Hoje em dia, clamamos uma pinacoteca, se Deus quiser, teremos ela lá na antiga prefeitura, e, até então, a Galeria Juscelino Santana vem sendo a opção praticamente única de exposição de artes em nossa cidade. E isso acaba repercutindo muito negativo por sermos uma cidade universitária, por portarmos em nossa bandeira os dizeres cultura e civismo, e, infelizmente, por não termos até então um espaço para apreciação da arte de forma aberta à população. E no outro aspecto é falar de Marcelo Andrade, da sua memória, no que se refere, que eu acho que, por mais que esgotemos todas as falas aqui hoje, ainda vai faltar observações a fazer ao nome, desde que, com sua partida, transformou-se no patrono da cultura viçosense. Neste ato, temos a primeira homenagem a ele, que com certeza futuramente será nome de ruas, avenidas, possivelmente de escolas, por sua interlocução ímpar no universo da cena cultural brasileira, pela dimensão dos trabalhos que ele proporcionou, não só a Viçosa, mas a todo o país. A gente teve a oportunidade, triste oportunidade, de se despedir dele aqui nessa casa, por uma vontade da família, que ele, mesmo sendo um cidadão do mundo, vindo a Viçosa, vivia a vida pública, vivia a vida política, e muito trazia as suas considerações ao Poder Legislativo, e o Poder Legislativo, nesse momento, é o primeiro a render uma singela homenagem à sua memória. O projeto tem tudo para ser sucesso, é lógico que dependendo sempre de cada legislatura, para que as políticas públicas aqui implementadas não caiam nas palavras. Mas, vindo com a essência, com a pungência da vida de Marcelo, acredito eu que será sucesso absoluto. Fica aqui, eu acho que em nome também da colega Brenda Santonioni, um abraço à irmã Denise, à sobrinha, à mãe Dodora e a todos aqueles amigos da cultura que puderam conviver e conhecer Marcelo Andrade, patrono da cultura de Viçosa, que a partir desta aprovação passa a deixar a sua marca aqui no Legislativo Municipal. Acho que é desnecessário pedir o voto, mas é dizer dessa dimensão do que estamos aprovando numa, entre aspas, simples resolução legislativa com essa possibilidade de mais cultura na cidade que rege pelo civismo e pela cultura. Que Deus tenha a alma de Marcelo em bom lugar. Projeto em discussão. Professor Idelmino. Obrigado, senhor presidente. De forma bastante rápida, primeiro, parabenizar os autores do projeto, parabenizar a mesa pela sensibilidade de acatar esse projeto. Eu acho que muito acertado, o vereador Geraldão, a vereadora Brenda, a escolha do nome do Marcelo. O Marcelo, assim como muitos, vieram para Viçosa, se encontraram de maneira definitiva para se expressar naquela área, que no caso dele é a área da cultura, e realmente deixou a sua marca em Viçosa, e nada mais justo do que a gente eternizar o nome do Marcelo, dando a esse espaço o nome dele. Lembrando que nós somos pobres nesses espaços em Viçosa. Hoje nós temos
a galeria do hotel, que já há bastante tempo faz isso, inclusive o senhor, vereador, chegou a homenagear esse espaço. Temos a Universidade Federal de Viçosa, aquela galeria que se abre ali no saguão da biblioteca. Então, faltava mais espaço e eu acho que a gente vem realmente presentear a cidade, né, pela sensibilidade do senhor, da senhora e pela mesa diretora. Então, parabéns aos autores do projeto mais uma vez. Projeto em discussão. Em votação, vereadores favoráveis, permaneça como estão. Projeto de resolução aprovado em única votação. Com licença, senhor presidente. Gostaria de solicitar a minha ausência no término da reunião, por motivos de saúde. Em discussão, a ausência do Calderano. Em votação, vereadores favoráveis, permaneça como estão. Boa noite para o senhor. Meu Deus. Cadê a resolução? Aqui. Cadê o caderno? Convidado, de acordo com o requerimento 0011 de 2017, vereador Edelmino Ronivon da Silva, Sávio José, Edenilson José Oliveira, convida Rodrigo Teixeira Bicalho, diretor do SAI, obra e construção, para falar sobre a obra da construção da estação de tratamento de esgoto, a ET. Por favor, faça favor de sentar na mesa, nobre colega Rodrigo Bicalho. Gostaria de saber qual dos três que quer fazer a explanação do assunto. Edelmino. Rodrigo, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir ao senhor, inicialmente, abrisse a palavra ao nosso convidado, caso ele queira fazer uso, para falar sobre a obra. Tenho certeza que dentro da fala dele, eu acho que ele pode estar respondendo já vários questionamentos. Então, faço essa sugestão ao senhor para primeiro dar a palavra ao nosso convidado. Era só para justificar o convite, né, que eu pedi ao senhor. Senhor Rodrigo Bicalho, fique à vontade, por favor. Boa noite, senhor presidente, Carlitos, vice-presidente Helder, todos os vereadores aqui presentes, ao público que nos acompanha de casa. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os senhores e poder participar da nossa comunidade, das nossas ações e trabalhos diante da realidade do SAAI. É importante, eu acredito que a gente precisa desmistificar uma situação relacionada à questão de que o SAAI, até algumas pessoas têm isso muito arraigado, que o SAAI tem uma situação, do ponto de vista financeiro, extremamente resolvida. Quando nós assumimos lá a direção do SAAI, final de 2015, já vivíamos um histórico de falta de água e uma série de situações que não haviam sido resolvidas e que ainda estamos buscando soluções. E essa situação, até me policiar aqui, como o meu amigo Wagner pediu, né, que não falar muito perto do microfone para não dar algum problema. Essa situação vinha trazendo vinha trazendo dificuldades para o SAAI. No final de 2014, se você observar os números do balanço do SAAI, o SAAI tinha lá de outros exercícios 11 milhões de reais de receitas que vinham de outros anos. No final de 2015,
salvo engano, esse número já chegou a 7 milhões. No final de 2016, esse número era no final de 2016, esse número era de 3 milhões, menos de 3 milhões de reais. A gente conseguiu, nesse período, na frente do SAAI, conseguimos conter essa sangria. Mas, frente aos inúmeros desafios, e há poucos dias eu tive uma reunião onde nós discutimos a questão da APA, uma colocação que é o seguinte: os problemas que nós temos relacionados ao saneamento básico em Viçosa, envolvendo água, esgoto, resíduo sólido e a questão de drenagem urbana, seriam necessários investimentos de um grande vulto. E que nós só conseguiríamos resolver esses problemas, primeiro, com uma união de todos os atores, e aí eu falo, né, o Poder Executivo, o trabalho em conjunto com o Legislativo, e também com a união com a população, para que busquemos resolver esses problemas que, em pleno século XXI, não deveriam estar na nossa agenda, mas que ainda estão. Problemas de coleta de esgoto, problemas relacionados à falta d'água ou à baixa qualidade em algum local que não tem a ligação à água diretamente do SAAI, problemas relacionados aqui ao tema dessa reunião de hoje aqui, a tratamento de esgoto sanitário. Os nossos índices em Viçosa são baixíssimos. Então, diante desse cenário, eu tenho conclamado, né, naquilo que me é atribuído, a todos os senhores, a fazermos uma reflexão técnica, uma reflexão pautada em aspectos realmente técnicos, tirando o viés ideológico e trabalhando no sentido de buscar soluções. E, com relação à estação de tratamento de esgoto, eu digo que nós estamos diante de um grande desafio. A administração do prefeito Ângelo Schecker assumiu aquela obra com a sua parte estruturante, né, que seria o projeto básico, projeto executivo, projeto hidráulico e também o processo licitatório, já todos desenrolados e todos definidos. Quando o prefeito Ângelo Schecker assumiu no final de setembro de 2014, a construtora tinha recebido a ordem de serviço poucos meses antes na situação. Já tinha iniciado as obras, já tinha começado. E aqui a gente não pode deixar de fazer um registro que, em cima dessa situação que foi pontuada aqui, projetos básicos, executivos, elétricos, toda a situação já feita e na necessidade de dar prosseguimento. Então, nós encontramos também no início de 2015 um quadro de extrema dificuldade. Foi, né, o momento onde que a ET Barrinha é uma obra que se encontra no programa PAC do governo federal, e naquele momento, no início de 2015, diversos problemas com atraso de pagamento ocorreram. Isso trouxe alguns problemas, alguns impactos para esse processo da construção. Nesse momento, a obra se encontra paralisada, já tem um tempo relativo, né? Mas aqui eu gostaria de fazer primeiro a ressalva, que eu acho que é importante, que em alguns momentos a construtora fez alguns pedidos de aditivo que nós julgamos não pertinentes e optamos por realizar um trabalho técnico com apoio, né, de especialistas da área,
chegamos a uma conclusão que seria o melhor caminho licitar novamente a revisão de todo o projeto, o que foi feito, né, agora no mês de março, onde abrimos uma tomada de preço. Quem conhece isso, os trâmites da licitação, é um processo dentro das modalidades de licitação das mais complexas. Escolhemos uma modalidade que contemplasse a técnica e o preço, para justamente buscarmos a solução melhor, que viesse contemplar esse trabalho. E, nesse sentido, a empresa já foi dada a ordem de serviço, ela tem o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos, que está em andamento. E, nesse processo, a Caixa Econômica Federal, que acompanha, que é a gestora de todos os recursos, está sendo notificada, acompanhando todo o processo. Ela acompanhou esse processo de licitação, participou, inclusive, né, da elaboração do edital. E hoje o nosso convênio está vigente, ele tem vencimento dia 30 de agosto, mas todas as medidas já estão sendo tomadas, solicitando a prorrogação desse convênio. Então, não temos nenhum recurso perdido. E quanto à questão das obras em si, isso, como eu disse aqui e repito, a gente precisa ter o embasamento técnico adequado para que a gente não cometa nenhum tipo de leviandade, atribuindo responsabilidade e culpa a pessoas que ainda nesse momento a gente não tem condições de apontar. Então, esse é hoje o quadro, e a direção do SAI tem trabalhado com toda a firmeza para que isso seja feito da maneira mais certa, buscando uma solução definitiva. Nós poderíamos aí ceder às pressões, buscar uma solução, mas preferimos sanear todo esse processo, e da forma que foi concebido o termo de referência. Depois, se os senhores quiserem, a gente envia para essa Igreja Casa toda a cópia do processo, buscando que esse próprio processo dessa revisão do projeto, que nos dê subsídio para afirmar o que houve e aponte as possíveis falhas e as possíveis responsabilidades. De maneira que a gente tenha a obra também com melhorias. Esse projeto, para que os senhores tenham ideia, ele foi iniciado em 2004. 2011, 2009, 2011, só para concluir. Tem mais tempo, pode ficar sossegado, só tem mais 10 minutos. Tá. Só para que deixe muito claro, a questão, foi importante a gente salientar isso. Nós podíamos, né, até dentro do limite de aditamento, poderíamos ter feito ter concedido algum aditivo, mas vislumbrando, né, a situação de sanear e termos uma obra que seja eficiente, que produza os resultados e possa ser algo que traga para o meio ambiente de Viçosa também, para todas as outras cidades que acabam a montante aí da ET, né, depois do tratamento de esgoto, a gente possa oferecer esse tratamento de esgoto da forma adequada. Algumas perguntas que possam vir a surgir, né, do tipo, mas que vai ser derrubado. A gente às vezes vê esse tipo de questionamento. Nós acreditamos que não. As estruturas que foram construídas também, do ponto de vista hidráulico, precisam de ser feitas algumas correções, mas isso tudo está sendo revisto, e a gente acredita que, ao final desse processo, tenhamos a condição de fazer uma nova licitação com muito mais viabilidade, com muito mais tranquilidade do que está sendo feito, aquilo que vai contemplar a cidade da melhor maneira. Então, vereadores, no primeiro momento, o que eu gostaria de tratar a respeito
dessa situação. É isso. Nós temos uma obra que realmente está no momento paralisada, mas se nós fôssemos chegar num determinado momento onde a construtora pediu um aditivo de 50% do valor da obra contratada, eu acredito que a prudência que tem regido, né, o andamento com o dinheiro público nos colocava numa situação de realmente verificar e auditar esse processo todo. E é isso que o prefeito Ângelo Scheck, desde o primeiro momento, orientou e que a gente tem feito. Só para citar mais um ponto importante aqui, é uma obra de extrema complexidade. Pelos processos que você tem para chegar ao esgoto in natura e ali sair no final com a condição de ter, no mínimo, aí 80%, 90% de tratamento, você imagina todos esses processos. E como eu disse, por ser um projeto concebido em 2011, 2009, e foi aprovado em 2011, as datas às vezes misturam, mas 2009, e aprovado em 2011, até mesmo um déficit tecnológico a gente pode encontrar em algumas coisas. E até nesse ponto, nós estamos trabalhando, buscando soluções mais próximas, mais modernas, que depois disso, outras tecnologias já podem ser utilizadas no processo. E até mesmo na busca de um processo em que a gente tenha até a reutilização até do próprio gás, do tratamento, que poderá vir a ser utilizado. Então, isso tudo está sendo contemplado nesse momento da revisão. É uma coisa que a gente tem zelado para que todos esses pontos possam ter esse saneamento geral desse processo. Bem, senhor presidente, é o que eu tinha para falar nesse primeiro momento. Fico à disposição para as perguntas e que a gente possa esclarecer com toda tranquilidade os senhores vereadores. Vamos fazer, igual mais ou menos o trâmite antigo, 3 vereadores façam perguntas e ele responde 3, depois mais 3. Montanha escreveu primeiro, professor Edelmino, mais algum? Geraldão. Então, os 3 primeiro. Faz favor, Montanha. Com todo respeito, viu, Montanha? Arlindo. Vossa Excelência, da forma que o senhor me chama, sempre eu vou respeitá-lo e vou atendê-lo. Parabenizar o novo vereador da iniciativa, convidar o diretor. Eu tenho comigo só uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que todos querem saber. Essa Câmara vai ver esse projeto pronto? Vereador, depois das 3 perguntas. Desculpe. Obrigado, Rodrigo. Professor Edelmino. Bem, eu vou direto aos pontos. Primeiro, só agradecer a presença do senhor, Rodrigo. Bem, essa obra foi orçada em 15 milhões, sendo 12 milhões do governo federal, 3 milhões de contrapartida, 2 milhões da Prefeitura Municipal, 1 milhão do SAAI. A obra, a ordem de serviço foi assinada em 2014, em agosto, iniciou em novembro de 2014. Então, a obra tem 2 anos e 7 meses de início. Em junho, dia 1º, a obra parou, dia 1º de junho de 2016, com 22% de execução. Quando foi antes disso, no dia 24 de maio de 2016, nós tivemos uma reunião com o senhor aqui nessa casa, que o senhor fez esclarecimento sobre a obra. Naquele momento, o senhor falou que iria pedir a revisão e conferência dos dados do projeto e que iria notificar os autores do projeto básico para corrigir e prevenir falhas. Então, isso faz 1 ano. E aí eu faço os meus questionamentos. Primeiro, as empresas foram notificadas? Segundo questionamento, os erros, falhas técnicas foram corrigidas? Terceira, qual é a empresa responsável que foi notificada? 4, quanto o município, ou se o município, quanto que o município pagou pelo projeto básico? 5, isso já respondeu parcialmente. Dos 15 milhões,
8 milhões seria para a empresa JRN Construtora, 7 milhões para a compra de equipamento. Desse valor total de recurso, né? Quanto que ainda nós temos disponível? Quanto que foi gasto e quanto nós temos disponível? Sexto, como foi executado 22% da obra, quanto desse projeto, né, foi gasto com a JRN e com a compra de materiais e equipamentos? 7. A Prefeitura rompeu o contrato com a empresa que estava executando o projeto. A Prefeitura ela vai ter que pagar alguma multa para a empresa que foi contratada para execução? 8º, a Prefeitura está responsabilizando a empresa por alguma questão? Aliás, 8º, né? A 9ª, a Comarca Civil de Viçosa deferiu liminar nos autos de uma ação civil pública em 31 de junho de 2014, determinando que o SAAI não lançasse esgoto em natura nos cursos d'água, no prazo de 2 anos, prazo que venceu agora, dia 31 de julho de 2016. Como está essa ação civil pública? O município entrou com recurso, em função ainda de não ter construído essa ET, e a 9ª o senhor já falou, aliás, a 10ª o senhor já falou alguns pontos. Finalizando, último questionamento. A licitação que o senhor vai fazer é projeto básico. Foi feito. Foi feito. Prazo 120 dias. Que empresa que ganhou essa licitação? E, claro, vai abrir uma nova licitação para execução? Quando? Já respondi. Bem, vereador, gostaria de ter o... Tem mais um. Geraldão. Senhor presidente, não querendo fazer, às vezes, na mesa, mas eu senti que foram tantos questionamentos que acho que é melhor ele responder. Não, pode responder os dois, fazer um favor. Vereador, eu vou ser sincero que o senhor não acompanhei todas as suas perguntas. Vou tentar responder de forma geral. Se for possível, é bom. Senhor presidente, peço a permissão do senhor para citar uma a uma. Qual é o tempo regimental, que é 3 minutos, né? Em votação, vereadores favoráveis, primeira questão. Pois não, pode fazer. O primeiro questionamento que eu fiz foi o seguinte: as empresas foram notificadas? Sim, foram notificadas. Os erros, falhas técnicas, foram corrigidas? Vereador, as empresas foram notificadas. A empresa que elaborou o projeto foi notificada e ela alegou que não tinha essa atribuição de fazê-lo. Então, agora, com essa contratação que está sendo feita agora, que foi realizada, nós vamos ter condição de apontar de forma saneada se houve ou não houve e aonde que houve. Então, nós não podemos, como eu falei na minha fala inicial, nós não podemos ser leviano de acusar por achar. Nós temos que acusar com fatos e com indicativos verdadeiros. Então, é nesse sentido que está sendo revisto o projeto e isso vai servir de subsídio, para que possa ser, a quem quer que seja, atribuído ou não responsabilidade. Então, é bom deixar muito claro, porque a gente não pode trabalhar com atribuições levianas do ponto de vista onde nós estamos falando de obras de complexidade de engenharia. Então, deixa só essa ressalva. A próxima é: qual a empresa responsável que foi notificada? A empresa que foi notificada responsável pela revisão do projeto foi a empresa Sarsan Engenharia. Outro questionamento: quanto que o município pagou por esse projeto básico? Vereador, aproximadamente, quem foi que pagou foi o SAAI. O valor que eu tenho conhecimento foi R$ 46.800. Desse total de 15 milhões, 8 milhões foi gasto com a JRN, que inicialmente seria gasto com a JRN, 7 milhões é para a compra de equipamentos e materiais. Isso foi colocado em reunião aqui, né? Então, quanto desse recurso nós ainda temos, uma vez que já foi executado 22% da obra? Vereador, o que foi pago para a JRN foi o valor de R$ 1.700.000
e R$ 92.913,67. Este foi o valor que foi pago para a JRN. Agora, quanto aos valores que ainda temos disponível, isso depende de uma série de situações, dependendo do processo licitatório que vai ser realizado. Porque quando você vai comprar, fazer a licitação, você pode ter diminuição dos valores. Então, esse é um valor ainda que não está 100% fechado. O que eu posso afirmar que para a construtora do valor de 8 milhões e alguma coisa que o senhor se referiu, 8 milhões 500 e pouco, foi pago R$ 1.792.913,67. Equipamentos, chegou a fazer compra? Chegamos a fazer compra de alguns tubos e algumas conexões, em torno de 1 milhão, deixa eu pegar o valor aqui para ser mais exato, 1.318.630. Senhor presidente, só uma questão. Eu estou precisando de me retirar também. Só para responder ao vereador Montanha, eu acredito firmemente, vereador, que nós vamos concluir essa obra. Para responder ao vereador Montanha, eu acredito que nós vamos concluir essa obra de uma forma tecnicamente adequada e com um valor justo pago pelo município. Rodrigo, obrigado e desculpa minha retirada, que eu não estou passando bem. A outra é a seguinte, a prefeitura rompeu o contrato quando a empresa executora, ela falou em aditivo de tempo e aditivo de preço. Em função desse rompimento, a prefeitura, ela foi, de alguma maneira, cobrada pela empresa executora, alguma indenização? Vereador, a informação do senhor está equivocada, porque não houve o rompimento com a empresa contratada. Isso é uma coisa que nós estamos avaliando, em função até mesmo dos apontamentos que estão sendo levantados. Professor, se eu puder resumir o assunto, que já foi mais 6 minutos, nós temos que fazer 2 extraordinárias ainda, com todo respeito à sua pessoa. Sim, senhor presidente, só estou repetindo as perguntas, uma vez que não acompanhou todas. Mas, se o senhor me permitir concluir, eu termino. Por favor. Sobre a ação civil pública, né, que o Ministério Público, em 31 de junho de 2014, determinou que o município, dentro de 2 anos, não lançasse mais esgoto in natura nos cursos d'água. Eu queria saber se o senhor sabe essa ação, que pé que está essa ação, se o município está respondendo a esse movimento do Ministério Público. Vereador, tenho conhecimento, o município foi condenado, nós estamos recorrendo, que há a possibilidade de recurso. O que eu vejo é o seguinte, se você for pegar, e nós não queremos, como eu fiz coloquei na minha fala inicial aqui, ninguém está fugindo da responsabilidade e nós temos que fazer uma grande união buscando essas soluções do problema. Agora, a realidade de tratamento de esgoto no Brasil, se o senhor pegar aí pelos indicadores, ela é de menos de tratamento de esgoto, menos de 20% na realidade nacional. Então, o município de Viçosa, não justificando, ele está dentro dessa realidade, infelizmente. A ET seria uma possibilidade de dar e será uma possibilidade de fazermos um grande avanço nisso. Agora, eu acredito que a ação, não estou aqui para questionar decisão judicial, mas se nós fôssemos fazer esse mesmo questionamento em diversos municípios do Brasil, nós teríamos uma realidade bem difícil. Então, a gente também tem que fazer as ponderações. O município, através da sua Procuradoria e também a assessoria jurídica do SAI, estão tomando as suas providências para buscar até outras formas de composição, até via Ministério Público, para poder solucionar e trazer uma solução para esse problema. Valor da ação? O valor da ação, salvo engano, R$ 3.000 mês, pelo continuidade de lançamento. Valor total, o senhor sabe que tem um valor da ação civil. Vereador, eu sei, mas, sinceramente, o valor me foge nesse momento. Ok, obrigado.
Vereador Geraldão. Obrigado, senhor presidente. Depois a Brenda Santonioni. Parabenizar e agradecer ao nosso convidado e até pedir desculpas, né? Esteve aqui em outra oportunidade para tal e acabou não tendo a oportunidade do uso da fala. A vereadora Brenda há pouco falava de uma novela mexicana. Eu acho que essa tem um enredo ainda mais mexicano, nada querendo taxar ao povo do México, né, mais do que a própria questão dos servidores municipais. A vereador professor Edelmino levou a coisa um pouco olhou pelo retrovisor, e eu vou tentar conciliar um pouco, de olhar um pouco à frente. Nesse sentido, desses valores aí foi colocado que cerca de 3,5 milhões já foram repassados, de um convênio de cerca de 15 milhões. Desses 15 milhões, existe dinheiro em conta ou seria naquela modalidade que a cada medição seria repassado e, nesse sentido, estaríamos com dinheiro em conta ou não? Convênio que parece que se esgota no final do mês de agosto, havendo toda uma movimentação do SAAI para a renovação desse convênio. Risco de não se renovar o convênio? Dentro da questão do convênio, a gente sabe que a inflação está aí, o que se comprava, o que se pagava com 15 milhões em 2014, já não se paga mais em 2017. Haveria possibilidade de correção no valor final desse convênio? E aí, dentro da pergunta, não conhecia essa ação civil pública que fala da questão do lançamento de esgoto, né, nos cursos d'água. Acho que já me responde, a nossa demanda por essa ET já se faz necessária para a operacionalização dentro das normas técnicas sobre. Seriam essas perguntas. Acho que é bom realçar que estamos tratando de uma situação voltada para o município e não sobre a atual administração do SAAI, a quem eu parabenizo pela forma transparente da conduta pelo que foi nos apresentado neste ato. Agradeço, Rodrigo. Vereadora Brenda. Quem que é o próximo aí? Totti. Senhor Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui na nossa casa. Eu quero que você leve um abraço ao pessoal que trabalha no caminhão. Porque um dia desse eu estava no trânsito, eu estava atrás deles, e eles vão cantando, eles descem, eles correm. E aí a gente leva esse abraço, porque imagino eu que deve ser motivo de alguma, além de gostar do que eles fazem, também de algum incentivo que vocês fazem lá. Eu queria ver que o senhor esclarecesse um pouco aqui. Nós sabemos, o vereador Totti recentemente fez o pedido à administração municipal que limpasse um local que seria um futuro passeio, mas que recorrente a população, assim que limpa, a população joga entulho lá de novo. Nós sabemos, e não é feio a gente falar, porque nós somos representantes da população, seja ela pobre, rica, educada ou sem educação, que fazemos muito pouco para manter a cidade limpa, nós, população. Fazemos muito pouco. Eu vejo isso porque quando tem o dia dos garis fazer a coleta nos containers ou nos locais que acumulam lixo, 1, 2 horas depois tem lixo ali de novo, e o caminhão só vai passar no outro dia, ou como no meu bairro, só daí, no outro dia, 2, 3 dias, né? Porque são 3 vezes na semana. O Martinho anunciou, o senhor Martinho anunciou aqui. Continuar no colega. Tá. Porque não a discussão não é diretamente essa, né? Mas. Tá, mas a minha pergunta eu quero falar, só para poder ele tentar explicar um pouco mais, porque as pessoas me perguntam e eu não consigo. Mas, se eu for sair do assunto, se o senhor não quiser responder, o senhor fica à vontade. Tá? E obrigado por ter trazido o camalhaço aí de documentos e dar as informações na hora que a gente precisa. Os ganchinhos, uma ideia antiguíssima. Vai voltar? É isso? A população vai esperar? É isso que eu queria saber. Eu sei que se fugiu do assunto, eu preciso desse esclarecimento, que eu não estou conseguindo explicar para a população. Vereador Totti. Rodrigo Bicardo, vereador Sábio, muito boa noite e obrigado por ter vindo e aceitado o convite da casa. Rodrigo, nós podemos sonhar com o nosso rio limpo do esgoto?
responder para ele se tiver água. Bem, eu vou começar com o vereador Totti aqui. Sim, vereador, eu acredito que nós temos que trabalhar nesse sentido. Não adianta a gente fazer demagogia e dizer que isso vai acontecer amanhã, mas nós temos que trabalhar aí num universo de planejamento para que isso possa, num horizonte aí, eu acredito, de 10 a 15 anos, ser uma realidade. Agora, isso precisa de investimento, e aí eu faço aqui uma menção especial ao bairro que nós moramos, o bairro Santo Antônio, e aí a gente vem até voltando à questão da decisão judicial. Nessa decisão judicial, não foi contemplada, de forma que o SAAI, o município, teria fazer o tratamento de todo o esgoto da cidade. Entretanto, nós temos diversos pontos das cidades que nós não temos nem o interceptor de esgoto. Eu vou citar aqui alguns para os senhores. Córrego do Santo Antônio não temos interceptor de esgoto. E é um problema de engenharia, nós temos que fazer isso lá. Rua da Conceição, não temos interceptor de esgoto. A região do João Brás, não temos. São José do Triunfo, um bairro hoje populoso, nós não temos. Um distrito populoso, nós não temos interceptor de esgoto e nenhum tratamento de esgoto. Silvestre, Novo Silvestre, da mesma forma. Então, a discussão aqui ela precisa ser muito mais ampla e a gente agradece a oportunidade porque a gente precisa estar falando disso. O problema do saneamento de Viçosa, não adiantava o SAAI ter lá 11 milhões com uma possibilidade, o SAAI tem condição, mas não estava se realizando. E essa administração do prefeito Ângelo Checa, com pouco tempo que nós estamos aí, nós estamos trabalhando nesse momento ampliação da ETA, retomando e buscando retomar dessa ETA, projetos de ETA 3, projetos e instrumentos que estavam parados nesse município há anos. Então, vereadora Brenda, até aproveitando o gancho, né, a ideia do gancho para a coleta de lixo, que é o seguinte, a gente não pode querer assumir responsabilidades que a gente não dá conta. Eu tenho feito reuniões e a gente começou agora um debate muito forte nas escolas municipais, vamos agora fazer com as escolas estaduais e nas escolas particulares, todas as escolas, e também em todas as associações, porque o nosso projeto, o Martim deve ter falado aqui, passando na última reunião, é em janeiro do ano que vem, universalizar a coleta seletiva no município de Viçosa. Nós queremos que todos os bairros tenham disponibilidade de coleta seletiva. E nesse sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa muito claro que existe a responsabilidade do gerador do lixo. Nós temos aqui um servidor do SAAI, o Milton, e essa semana nós tivemos um episódio mais uma vez, de um agente de limpeza que foi picado com uma sacolinha que tinha lá uma agulha dentro dela. Então, quando você joga o lixo dentro de um tambor, ou aquilo fica, nesse caso específico, a gente já está notificando, a gente tem como identificar, você joga tudo no tambor, deixa tudo ali misturado, você não consegue identificar esse tipo de coisa. Precisa ser identificado. O funcionário vai ter que passar por uma série de exames. Posso concluir, senhor presidente? Uma série de exames, tomar um coquetel de remédio, e tudo isso, sem a gente muitas vezes conseguir identificar o indivíduo que fez esse crime. Porque eu não tenho outro nome para chamar isso. É crime. Então, a ideia do gancho é que você possa, nas residências unifamiliares, essa não é uma solução adotada universal, nós vamos ter que trabalhar em outros segmentos, soluções específicas. Mas para as residências unifamiliares, que as pessoas possam adotar um tipo de gancho, ou um tipo de... tem um ganchinho que pode ficar pendurado, ou um ganchinho que pode ser parafusado, a gente vai ter toda uma política de adotar. E as crianças das escolas, que vão nos ajudar nessa campanha, nessa mobilização, para que a gente possa separar. E outra coisa, em muitas cidades do Brasil, você não tem o lixo coletado diariamente. Você tem o lixo coletado dias alternados, o que acontece em Nova Viçosa. E nem por isso o cidadão tem que jogar o lixo fora todo dia. E a gente tem que criar um espaço e aí eu falo que é um marco civilizatório que nós precisamos crescer, porque se um dia acontecer algum problema, pode acontecer problema.
um caminhão quebrar, ou acontecer uma certa situação, o cidadão que tem o lixo ali, ele recolhe o lixo e coloca no outro dia. Então, isso nós precisamos discutir. Seria muito simples disseminar uma série de containers aí, que a gente tem visto que são depósitos, que não foi uma situação que resolveu, que a gente está buscando e está tentando trabalhar. Vereador, eu não sei se eu vou lembrar de tudo, mas algumas coisas, se o senhor puder até me lembrar, que se eu for perdendo aqui a resposta. Com relação ao dinheiro contra, não. O sistema é o mesmo adotado por maioria das obras da Caixa, faz a medição, apresenta lá a medição, a Caixa faz todo o trâmite, repassa o dinheiro, e o SAAI tem, e aí até corrigindo uma fala do vereador Delmino, esse projeto, quem faz as contrapartidas é o município, mas através do SAAI. Quem faz esses, não é a prefeitura, o SAAI tem só personalidade, né, e o SAAI faz os pagamentos. Então, tem sido feito por isso. Com relação ao convênio, nós estamos trabalhando e nós temos todos os indicativos que isso será renovado. E com relação aos valores, são coisas que realmente, se você for olhar em consideração, já quando a obra foi licitada, você já tinha uma defasagem. Porque os valores são SINAP de 2011 ou 2013, salvo engano. Então, para 2014, já tinha um déficit nisso. É claro que isso cresceu, mas nesse sentido, assim que nós tivemos esse saneamento dessas dúvidas que pairam sobre o projeto e assim por diante, nós passaremos a trabalhar a questão de política, né, de buscarmos alternativas, e aí entra, vereador, no processo de discussão de melhorias, já alguns projetistas, alguns analistas que fizeram as análises, que temos todos os embasamentos técnicos, relatórios elaborados por especialistas, esses já apresentaram algumas inovações que poderiam trazer até economias de coisas que teriam que ser construídas, que eram soluções há tantos anos atrás e que hoje não são. Então, assim, é um processo que a gente está, né, trabalhando com muito critério para que, como eu disse aqui, vereador, engenharia, a gente trata com engenharia e com seriedade. A gente tem que afastar o viés, né, ideológico e buscar soluções. E eu repito, vereador, todos os vereadores aqui, que todos aqui, quando se deparam na realidade dos seus bairros, DJ Rony lá no Nova Viçosa, Brenda na Posse, Nova Viçosa, Sérgio lá no Santo Antônio, Geraldão, no seu bairro, que hoje eu não sei, no centro, vereador Edelmino lá no Santa Clara, o vereador Antônio Elias no São José do Triunfo, e todos os outros, né, o Sávio, lá na região do João Brás, né, Sávio? Carlitos na Grota, o Helder no Santa Clara, o vereador Totti no Santo Antônio, nós todos deparamos com problemas de saneamento. Esgoto sendo lançado ainda no córrego. Agora, isso é uma situação que nós temos que tratar. Como eu disse aqui no início, o SAAI, ao cobrar a tarifa de água e de esgoto, às vezes tem a discussão enviesada, que é uma tarifa cara. Eu faço a comparativa aqui com os senhores. A Copasa cobra na região metropolitana de Belo Horizonte R$60 por 10 metros cúbicos na faixa residencial. A tarifa do SAAI é menos de 30. É 29 uns quebrados. Então, e aí eu digo, se nós hoje fizermos, né, respeitando o que já está previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico, mas com tudo aquilo que nós temos visto nesse nosso período atual, a quantidade de investimento que temos que fazer no município de Viçosa, nós superamos 100 milhões de reais seguramente. Seguramente. Então, precisamos realmente fazer esse debate aqui, importante, agradeço o convite. Agora, que nós precisamos fazer isso de forma técnica, nós precisamos de engenharia, precisamos de amparato de especialistas, para podermos vencermos isso, para termos, como o vereador disse aqui, o rio limpo, a obra terminada, e assim consigamos fazer aquilo que nós queremos deixar para a nossa cidade. Obrigado. Mais algum vereador? Só queria fazer uma crítica aqui, nem quando sai o município, é uma crítica minha pessoal. Eu não entendo, eu sou contra aditivo em qualquer obra pública. Para mim, o aditivo, não estou falando que está acontecendo no nosso município,
Mas o aditivo é uma maneira de facilitar a corrupção. É uma crítica minha, eu sou contra. Tem engenheiros para fazer o projeto, tem pessoas da parte teórica. Salvo engano, aditivo é até 25% do valor da obra. Pega uma obra aí de 15 milhões e põe 25% de aditivo nela. Eu sou contra o aditivo. Eu acho que tem pessoas capacitadas para não ter a necessidade desse aditivo. Isso, para mim, é uma falta de respeito. E eu agradeço pela sua presença, Rodrigo. Considerações finais. Eu só queria deixar aqui uma mensagem, né? Eu vi que o vereador, no início, o vereador Edelmino, fazendo uma fala no sentido de a gente acompanhar aí a questão da Lei Candir. Nós vamos até oficiar a casa aqui em Viçosa, aqui a Igreja Casa, Câmara Legislativa, estamos oficiando aí a superintendência de governo e diversas outras, né? Para que possa se atentar ao governo, como o senhor está fazendo a cobrança, né, da Lei Candir. Eu acho que nós poderíamos até uma proposição aqui, uma audiência pública no sentido também da cobrança do Estado, com relação também às suas respostas. Infelizmente, vereador, eu sei que o senhor tem uma preocupação com a educação. Hoje, as escolas estaduais estão há 4 meses devendo conta de água. Nós já fizemos um ofício, inclusive, encaminhando isso. Protocolamos lá, fizemos a encaminhamento da manifestação na ouvidoria do Estado, esperando uma resposta, e isso não se resolve. E assim são diversas outras coisas e situações que o governo do Estado tem deixado com o município, e a gente precisa também dessa cobrança, desse tipo de audiência, que essa discussão seja levada também à sociedade, para que a gente possa também, naquilo que está aqui, no nosso dia a dia. Eu tenho uma militância, alguns vereadores sabem aí, com o Hospital São João Batista, o Sérgio Cardoso Pinheiro já esteve aqui diversas vezes falando da situação do hospital, e a gente sabe que o Estado tem uma dívida de R$1 milhão com o Hospital de São João Batista, e mais 1 milhão e pouco com o Hospital São Sebastião. O governo também, o governo do Estado, né, o município, o prefeito levou agora há poucos dias uma cobrança também com relação à questão da saúde. Então, assim como o senhor hoje nos cobrou aqui no início a questão das notas fiscais, das manutenções, o senhor não precisa pedir, desculpe, até a questão da colocação, o senhor não precisa pedir que a gente faça, não, as manutenções dos caminhões de São Paulo são feitas. Agora, e inclusive vamos encaminhar para o senhor todas as notas fiscais da manutenção, inclusive a avaliação que nós temos feito, que o que nós estamos gastando, por exemplo, com esse caminhão que o senhor citou aqui, a gente precisa tomar uma providência, estamos analisando até mesmo de leiloar esse caminhão, mas que as manutenções têm sido feitas. Eu não sei se é informação que chega aos ouvidos do senhor. Então, assim, é muito importante a gente ter também, para que a gente não possa parecer demagogo ou populista, a gente tenha as informações corretas, para que não tenha 2 pesos, 2 medidas. Eu penso sempre nisso, uma informação, meu pai faleceu agora há 3 meses, e o ensinamento que ele me deixou é o seguinte: não ter 2 pesos, 2 medidas. E assim a gente tem tentado agir, com todos os funcionários, da forma de tratar, da mesma forma que eu trato, né, o funcionário mais simples, a gente trata aquele que tem, né, a formação e assim por diante, buscando agir dessa forma, porque assim eu acredito que nós vamos conseguir fazer uma cidade melhor, uma cidade mais positiva, e assim nós vamos conseguir vencer os problemas do saneamento, que são muitos. Obrigado, senhor presidente. Fica à vontade para permanecer, para retirar do recinto. Nós vamos ter que fazer 2 extraordinárias para a votação dos projetos de subvenções sociais. Eu tenho que encerrar a ordinária, né? Explicação pessoal ao... Tinha liberado. Alguém, explicação pessoal, algum inscrito? Não. Vamos lá, então, não temos secretário. O Cheirinho, você vai fazer a função do secretário? Desculpa, segundo o secretário Antônio Elias. Oi? Vamos encerrar a reunião ordinária, já começaremos a primeira extraordinária dessa noite. Boa noite, senhor presidente, público presente, senhor vereadores. Eu que não tive a oportunidade de usar a palavra no primeiro expediente. Projeto de lei de número 032/2017. Prefeito Municipal
altera o anexo 1 da Lei número 2626/2017, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e da outras providências. Projeto em discussão. Breno Santoniano. Senhores, o Executivo volta com esse projeto aqui e na sua justificativa é muito claro que ocorreu um equívoco, vou lê-la, durante a elaboração do projeto, que não contemplou as entidades Associação de Proteção aos Condenados de Viçosa, APAC, Associação Beneficente Santa Clara e Associação Evangélica Viçosense Rebusca e a não exclusão da entidade Associação Criança é o Amor, todas no anexo 1. Por isso que ele pede essa volta aqui, o valor total continua o mesmo, eles remanejaram entre elas do anexo 1, então ele pede aprovação. E eu agradeço ao presidente por ter feito essa extraordinária, porque essas entidades já estão precisando desse recurso. Projeto em discussão. Vereador Geraldão. De forma breve, até pegando... Que bom, Geraldão. Forma breve. De forma breve, é apenas um proforme, tá, senhor presidente? Desculpa a brincadeira, não, colega. Fica à vontade, a gente não perde a piada. Pegando carona na fala da vereadora Brenda, quando ela fala dessa questão da urgência da necessidade das entidades, é importante frisar que, aprovado esse projeto, essas entidades, né, tanto da assistência social, educação, saúde, ainda terão que passar por um certo trâmite interno, em algumas delas até mesmo alteração do seu regimento interno, né, do seu estatuto, no sentido de se adequar à Lei Miroves, que trata da questão da Lei Federal 13019, que volta-se para o marco regulatório do terceiro setor. Nesse contexto, estamos aí batalhando para parcerias sem ônus, tanto a Câmara Municipal quanto as entidades, né, vamos colocar a mesa diretora a par, para que haja uma assessoria contábil por conta da Uniconte, que é a empresa júnior de contabilidade da Univiçosa. Hoje, na parte da tarde, houve um encontro entre os técnicos da Uniconte, a procuradora, a doutora Carolina, e também ao setor de controladoria, através da Sônia, para justamente afinar essas questões técnicas por quais as entidades terão que passar. Aprovando a lei é mais um capítulo que se avança, mas ainda não é significado de dinheiro na conta, embora, uma vez regularizada, o município vai tomar, né, as devidas providências. Registrar que estive junto do colega Helder Evangelista na semana passada, numa longa discussão junto ao Conselho de Políticas Públicas, e lá já havia sido feita a solicitação para que, em caráter de urgência, colocássemos para aprovação na noite de hoje a essas modificações no projeto. Encaminho também para aprovação, e para não estender mais, fico por aqui desejando a todos boa noite. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Encerramos esta primeira extraordinária, vamos para a segunda extraordinária. Secretário, falar a leitura do projeto. Projeto de lei de número 032/2017. Prefeito Municipal. Altera o anexo 1º da lei de número 2626/2017, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e da outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Senhor presidente, gostaria de pedir a liberação da terceira votação para que pudéssemos encaminhar o projeto. Para obrigado pela piada também, Geraldão. Em votação, não, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em terceira votação. Geraldão, é o horário, Geraldão. Próxima vez vou funcionar com uma marcha lenta. Boa noite para todos.